Vamos então para a aula 2. Vamos aprender como o corpo age e reage conforme as suas emoções durante o trabalho de parto. De acordo com a sua comunicação, o nosso cérebro ele libera um tipo de hormônio e o nosso corpo ele acaba ficando viciado neste hormônio se você passa por situações ao longo da sua gestação várias e várias vezes, porque acaba se criando um padrão de repetição e é levado também para o trabalho de parto. Então, por exemplo, se você comunica medo em trabalho de parto, ou se você passou por muitos estresses na sua gestação e você comunica isso no seu trabalho de parto, o seu cérebro ele vai liberar a adrenalina. A adrenalina sendo liberada em trabalho de parto, o seu corpo ele responde a esse mecanismo. De que forma ele responde? Você pode ficar com a musculatura rígida, né? Porque a adrenalina, ela causa esse efeito como se fosse até um mecanismo de defesa. E quando a sua musculatura enrijece por conta da adrenalina que está sendo liberada no seu corpo, o trabalho de parto estaciona, você sente muito mais dor, ou seja, o seu trabalho de parto ele fica até mais longo. Então, olha só que interessante. O trabalho de parto, ele é emocional, ele é mental. Então, se a gente consegue comunicar de uma forma positiva as nossas emoções para o nosso corpo, o nosso cérebro ele vai entender essa comunicação e vai liberar um tipo de hormônio específico que são facilitadores do parto ou não. Agora você deve estar se perguntando, como a gente comunica isso para o nosso cérebro? Nós comunicamos através da nossa expressão corporal e da nossa expressão verbal. E a nossa expressão, ela é influenciada pelos nossos pensamentos. E aí tá uma grande chave. Você pode estar se perguntando, mas como eu vou conseguir comunicar algo positivo se eu estou pensando algo negativo? Acontece que os nossos pensamentos realmente a gente não consegue controlar. Eles vêm de forma até automática. Mas o que nós falamos e o que nós comunicamos através do nosso corpo, aquilo que a gente faz com que nos movimentemos em trabalho de parto, a gente consegue controlar. Então, o que falamos e como nos movimentamos em trabalho de parto, nós conseguimos controlar. E é através dessa comunicação do que falamos e como nos movimentamos, nós vamos criar uma forma, um mecanismo de levar essa comunicação para o nosso cérebro e o nosso cérebro, então, liberar os hormônios que são facilitadores do parto. Mas antes da gente falar sobre os hormônios facilitadores do parto, eu preciso te explicar que existem dois circuitos que a gente pode entrar e sair e que se dá por conta da nossa atitude, justamente por conta daquilo que falamos e como nos movimentamos, que existe o circuito negativo e o circuito positivo. Aqui do lado você pode ver a imagem desses dois circuitos, o positivo e o negativo. Eu vou explicar um pouquinho deles para você. Vamos começar pelo circuito positivo, que é o que mais nos interessa? Bom, é o seguinte, esse circuito positivo, ele é um ciclo vicioso, inclusive, assim também como o negativo. Mas o positivo te dá a possibilidade de você liberar os hormônios facilitadores do parto. Então, se você acaba se comunicando de uma forma relaxante, calma, através da sua voz, através do seu corpo, você consegue relaxar
não tensionar e realmente entrar nesse ciclo positivo, que você pode ver na imagem aqui do lado. Então, entrando nesse ciclo positivo, primeiro vamos comunicar. Comunicar através da nossa voz, através do nosso corpo, relaxando o nosso corpo, soltando a nossa voz, expressando coisas positivas, palavras positivas. Isso vai te trazer uma liberação dos hormônios que são positivos. Você vai conseguir relaxar mais, curtir o momento, ver o momento do trabalho de parto como algo positivo. E aí você fica nesse circuito, né? E é claro que você pode sair dele a qualquer momento, mas você também pode voltar para esse circuito. Agora, e o circuito negativo? Ele também se dá através da nossa comunicação. E qual tipo de comunicação que, por exemplo, pode levar uma informação de medo, de estresse, que faz parte desse circuito negativo? Vou te falar então algumas situações que podem fazer com que você entre nesse circuito negativo em trabalho de parto, tá? Por exemplo, gritar. Muitas mulheres acreditam que gritar relaxa completamente. Isso é uma besteira. Por quê? Porque quando você grita, você comunica para o seu cérebro. Você comunica para o seu cérebro medo, estresse, que você está em apuros. O seu cérebro ele não sabe o porquê você está gritando. Então, existe uma forma de liberar a sua voz, mas de forma correta e relaxante. Muitas mulheres acreditam que gritar alivia a dor. Tudo bem, pode até ser por uma questão de você soltar, né? Colocar para fora aquele sentimento, aquilo que você está sentindo, aquela sensação. Porém, existe uma forma correta de se fazer isso. A gente vai ver, inclusive, no próximo módulo, na aula de respiração, que existe uma forma correta de você fazer isso. As palavras ela tem poder. Aquilo que você comunica para o seu cérebro, você cria uma realidade. O seu corpo entende e ele se manifestará. Aquilo se manifestará como uma realidade. Então é muito importante que a gente faça a comunicação com palavras positivas em trabalho de parto, mesmo que esteja desafiante, mesmo que esteja dolorido. Por quê? Porque isso vai passar. Então você acaba olhando a situação negativa e trazendo algo de bom, porque sempre, cada situação sempre tem os dois lados, os dois circuitos, o positivo e o negativo. Nunca vai existir apenas negativo ou apenas positivo. E com certeza você tem muitos mais motivos positivos, né, para estar em trabalho de parto do que negativos. Então foca no circuito positivo em trabalho de parto. Além da adrenalina, existem outros hormônios que são liberados em trabalho de parto no nosso corpo. Vamos ver sobre esses hormônios? Eu tenho que começar falando deste hormônio que é extremamente importante, muito falado, muito conhecido, né? Muito pesquisado, inclusive, por vários cientistas, pesquisadores, que é a ocitocina. Esse hormônio, ele é até chamado como o hormônio do amor. A ocitocina, ela tem como função promover as contrações uterinas e também reduzir o sangramento durante o trabalho de parto. Além disso, a ocitocina, ela é um hormônio que promove o vínculo, o afeto. Por isso que eu já falei sobre criar experiências de ativação da ocitocina durante a sua gestação, porque vai fazer com que o seu corpo crie essa memória. E aí você indo para o seu trabalho de parto muito mais consciente desse hormônio. Então, a ativação da ocitocina ela é realmente extremamente importante.
Você pode criar essa experiência abraçando mais, sorrindo mais, olhando nos olhos, expressando afeto, expressando carinho. E como você pode fazer isso? Durante o trabalho de parto também você pode. E você deve, inclusive, criar essas experiências, principalmente com o seu companheiro. Dançar, sorrir, abraçar, isso tudo vai liberar a ocitocina e vai te ajudar muito durante o seu trabalho de parto. Outro hormônio que é extremamente importante, a endorfina. Esse hormônio, ele é um hormônio do bem-estar e é realmente extremamente importante ele estar presente no seu trabalho de parto, porque ele vai te trazer uma maior concentração e, de alguma forma, vai diminuir bastante as dores, porque ele age como se fosse uma analgesia natural do próprio corpo. Ajuda também a elevar a nossa autoestima, a promover bom humor, né? A trazer realmente um efeito positivo em relação à memória. Então, esse hormônio ele é muito, extremamente importante de estar presente. E tem algumas coisas, né, você fazendo durante o seu trabalho de parto que vai ajudar a liberar muito esse hormônio. A primeira coisa assim que ajuda bastante a liberar esse hormônio é você estar concentrada no seu propósito e estar com um bom humor, independente da situação. Sempre se lembrar de sorrir, você pode dançar, você pode cantar, isso tudo vai te ajudar a liberar a endorfina, que é realmente um anestésico natural. A endorfina, ela é produzida em resposta à atividade física, inclusive, né? E também durante o orgasmo, visando relaxar, né? E dar essa sensação de prazer, despertando uma sensação de euforia, de bem-estar, né? Então, as gestantes agradecem profundamente esse hormônio. Faça isso, né? Crie essas experiências também de liberação da endorfina em trabalho de parto. Existe um outro hormônio também que está presente no trabalho de parto, que é a prostaglandina, né? Ela é uma substância química que age como hormônio, mas ela não cai na corrente sanguínea, ela vai direto ali, né, atua diretamente nas células, né? E elas têm um poder de controlar os processos inflamatórios, o fluxo de sangue, a formação de coágulos e a indução do trabalho de parto. É realmente importante você estar muito tranquila, muito relaxada para poder esse hormônio atuar nas suas células, fazendo com que o seu trabalho de parto ele consiga evoluir, né, de uma forma natural e rápida, inclusive. Um outro hormônio extremamente importante, que inclusive ele é um grande estimulador também para poder fazer com que o nosso cérebro libere a ocitocina, é a melatonina. A melatonina, ela é produzida por nossa glândula pineal e ela é liberada conforme a luz, né? A luz que regula essa liberação da melatonina. Por isso que é muito importante você estar no ambiente que tem uma luz mais baixa em trabalho de parto. Porque quando tem uma luz muito fria, muito acesa, a melatonina ela não é liberada, né? E inclusive ela regula essas questões de sono durante a gestação. Se você tá com algum problema de insônia, pode ser por falta deste hormônio. Você verifica se não está dormindo com alguma luz acesa, né? A luz, ela realmente prejudica essa liberação da melatonina. E a melatonina, ela é muito importante porque traz muito conforto, não só durante o trabalho de parto, mas durante a gestação também. Bom, agora que você já sabe desses hormônios,
Mais importante de você saber que esses hormônios eles existem em trabalho de parto é você entender que você, através da sua comunicação, você pode ajudar o seu corpo a liberar esses hormônios que são facilitadores do parto. Quanto mais presente esses hormônios como ocitocina, endorfina, melatonina estão em trabalho de parto, mais fácil é. Na próxima aula a gente vai aprender como controlar as nossas emoções em trabalho de parto.